Olá pessoal, tudo bem? Você que quer ser auditor fiscal do estado do Rio de Janeiro, esse concurso está autorizadíssimo, a banca está contratada, estamos prestes aí, né, de ter o nosso edital publicado na praça. No vídeo de hoje vamos falar o que faz um auditor fiscal, né? Como trabalha essa profissão tão importante nesse profissional tão importante para o estado, fundamental para a consecução das políticas públicas em todas as áreas do governo: saúde, educação, lazer, habitação, assistência, tudo passa, né, pelo trabalho do auditor fiscal, que já, resumindo para vocês, é o responsável por prover recursos ao erário do Estado. Recurso esse utilizado para manutenção do Estado. Então você que quer ser auditor fiscal, saiba, né, que não existe Estado, não existe sociedade sem essa nobre, sem esse nobre profissional, sem esse nobre auditor fiscal que labuta ali todos os dias, né, estudando muito, trabalhando muito para manter e aumentar, né, de forma com equidade, né, valendo-se da justiça fiscal. Com esses adjetivos, ele labuta ali todos os dias para manter e aumentar a arrecadação e suprir o erário do estado do Rio de Janeiro. E assim é nos outros estados e também na Receita Federal, né, onde nós temos ali auditores fiscais do Fisco Federal. Maravilha? Então, eu sou o professor Eliezer, né, auditor fiscal do estado de Goiás, tá? E hoje nós vamos falar o que faz esse auditor, né? Cargos e salários, né? Qual a remuneração de um auditor fiscal? Então, estou lotado hoje aqui no estado de Goiás, mas exerço as minhas funções na representação do estado lá no Conselho Nacional de Política Fazendária. Se você já estudou a Lei Complementar 2475, você sabe que existe um Conselho Nacional de Política Fazendária, onde se reúnem os 27 representantes dos estados para discutirem a concessão e a revogação de benefícios fiscais relativos ao ICMS, tá? Para você que quer ficar por dentro da carreira fiscal, das notícias e tudo mais, @prof.eliezer_santos. Vou ter o maior prazer, maior satisfação de te ajudar nessa caminhada, responder a sua dúvida, né, e até mesmo de ser o seu mentor nessa caminhada aí. Fale comigo lá, estou sempre à sua disposição, pode mandar lá no meu direct, tá? Experiência aí tenho bastante na área de concurso público, né? Desde meus 18 anos que estou nessa labuta aí de concurso, até encontrar, né, minha verdadeira vocação na carreira fiscal, onde já fui auditor, né, efetivo aí de Cefaz DF e de Cefaz Goiás, nomeado aí também Cefaz Santa Catarina, tá? Como está esse concurso, professor? Olha só, né? Estamos com a comissão formada, né, e com a banca escolhida, né? Qual vai ser a nossa banca? Tá aqui, né? Vai ser o CESP, Sebrasp. Teremos aí 45 vagas para auditor fiscal e 30 mais 120 de CR para analista de finanças públicas, tá? Requisito. O que eu preciso ser para concorrer, professor? Apenas formado, né, nível superior em qualquer área de formação, tá? Não exige, alguns físicos exigem muito pouco, mas exigem formação que a gente chama de CAD, que é contabilidade, administração, direito e economia, tá? Você faz Rio de Janeiro não, nível superior em qualquer área de formação. E a banca é o CESP, tá? Nosso último concurso foi em 2014, realizado, né, pela banca FCC. Agora teremos uma nova banca aí já contratada, será o CESP, tá? Será o CESP. Professor, qual a última notícia que você tem de Cefaz Rio de Janeiro, né? Esse edital já era para ter saído, realmente, pessoal, esse edital de Cefaz Rio de Janeiro já era para ter saído, tá? Mas não saiu ainda. E a última notícia da equipe de jornalismo, notícia oficial, foi no dia 7 de novembro, tá?
dia 7 de novembro, onde foi informado que a Cefaz e a nossa banca estão concluindo a elaboração dos editais de auditor e de analista de finanças públicas, né? Ainda para 2024. Então veja que há essa expectativa, né? Essa esperança de o nosso edital ainda ser publicado em 2024. Vamos aguardar, né? Então nós temos aí, serão ofertadas 195 vagas, né? Auditor fiscal e analista de finanças públicas. O que faz, né? Uma das profissões aí mais importantes do Estado brasileiro. Eu sempre falo, né? Desde que Jesus escolheu um auditor fiscal para ser um de seus apóstolos, essa carreira nunca mais será a mesma, né? Nunca mais será. Estou falando de Mateus, né? Que era um coletor de tributos, um auditor fiscal. Ao longo dos anos, né? Odiado por muitos, amado por poucos, né? Porque ninguém paga tributo com o coração aberto, né? Por isso que precisa de muita educação fiscal em nossas escolas, muita, né, orientação, civilidade para que a nossa sociedade entenda de que o tributo, né, a colaboração, o dever de colaboração, ele é fundamental para uma sociedade sadia, tá? Então, o que faz esse auditor? O auditor fiscal desempenha, né, um papel essencial na fiscalização tributária, assegurando que o Estado arrecade os recursos necessários para a prestação de serviços públicos de qualidade. Perfeito? Entenda, né, as atribuições e atividades dessa função tão estratégica. E não é só isso, né? Quando a gente fala de auditor, arrecadar, arrecadar, arrecadar. Não, não é só isso. Há também um outro elemento muito importante para a sociedade, que é a prevenção da concorrência desleal, né? Prevenção e a eliminação da concorrência desleal. Por quê? Ao fiscalizar, ao exercer o seu mistério, né, fazer as suas auditorias, o auditor impede que empresas que estão ali à margem da legislação, né, à margem da legalidade, que elas se coloquem, né, nesse compliance, né, que elas se coloquem nessa legalidade ao emitir os seus documentos fiscais, ao também pagar os seus tributos e colaborar com a sociedade, evitando essa concorrência desleal, que é também motivo, né, persuasivo de desmotivação para que empresas que são bons contribuintes se desanimem, né? Que você imagina empresas que são bons contribuintes, que pagam certinho os seus tributos, que cumprem as suas obrigações acessórias. Se ela ver, né, se ela vir que o seu vizinho ali não cumpre, né, da mesma forma e nada lhe acontece, qual a motivação que ela vai ter para continuar arcando, né, com esse ônus? É um ônus, a empresa tira parte do seu faturamento para colaborar pagando seus tributos, tá? Então, arrecadar e mitigar a concorrência desleal, tá? Então veja, fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias pelas empresas, né? Esse vai ser o seu papel, porque como auditor você vai lidar com grandes tributos, mas especialmente com os 3 impostos mais importantes de todos os estados. Quais são, professor? Em nível de relevância, ICMS, tá? É o mais importante, responsável aí por praticamente 80% de toda a arrecadação do Estado, ITCD e o IPVA. Veja, né? São 3 grandes impostos onde você vai poder ser lotado. Às vezes você tem mais afinidade para trabalhar com ICMS, às vezes com IPVA, com ITCD, mas também tem taxas, contribuições, mas é mais acessório, né? Mais importante aí, ICMS, ITCD e IPVA. Então você vai ter ali, vai ter que fiscalizar o cumprimento dessas obrigações tributárias, lançamento e cobrança de tributos estaduais, né, como o ICMS, IPVA e o ITD, né, lá é ITD ou ITCD, elaboração de autos de infração para penalizar irregularidades fiscais, realização de auditorias fiscais em empresas de diferentes setores,
participação no desenvolvimento e na aplicação de políticas tributárias estaduais, tá? Então, hoje nós temos, né, até mesmo positivado em nossa Constituição, um dever de colaboração. Temos um princípio da cooperação, e essa cooperação ela abrange o Estado e o contribuinte, o fisco e o contribuinte. Nós não cabe hoje, né, essa relação de fisco policial em cima do contribuinte. Não é essa a intenção. A intenção do fisco é que o contribuinte, de forma voluntária, ele colabore, ele pague os seus tributos, tá? Então, é intenção que as normas sejam claras, que sejam bem didáticas, sejam simples e de fácil cumprimento, para que o contribuinte se sinta à vontade para pagar. Mas, se precisar, né, do poder da caneta, claro que nós vamos ter ali o auditor fiscal para cumprir o seu mistério. E cada vez mais o fisco precisa desse auditor, analista de dados, né, que entende o quão estratégica é a sua função para arrecadar tributos e que ele entenda, né, quão é dinâmico esse ambiente econômico. Né? Estamos numa economia bastante dinâmica, onde há um processo muito grande, né, de servicização da economia, um crescimento, né, exponencial de tecnologias, de negócios digitais. Estamos na era dos negócios digitais. Então você tem eras, né? Você teve eras ali em que o auditor ia porta a porta na empresa e até mesmo lá na fazenda. Hoje não, hoje a coisa funciona mais no plano digital. Então, por isso que é tão importante assim esse investimento em tecnologia da informação, em inteligência artificial, em malhas fiscais. Então se prepare, tá? Se prepare para um ambiente desafiador, onde você vai se colocar à prova o tempo todo, tendo que se capacitar a todo dia para acompanhar essa grande evolução que não para. Ainda mais agora, em que nós estamos no bojo, né, da regulamentação da reforma tributária. Então você vai ter que entender o processo existente, tudo que existe hoje, CMS, todos os processos. Você vai ter que entender a transição e esse novo sistema aí vindouro, né? Onde nós teremos aí o nosso IVA dual de padrão internacional, onde nós teremos essa cooperação, esse trabalho em conjunto com auditores da Receita Federal e também dos municípios, até porque esse IVA dual ele tem que ser praticamente único, ter as mesmas regras. Isso está positivado no artigo 149, tá? B da Constituição, princípio do espelhamento. CBS, que será o IVA, a perna do IVA da União, e o IBS, que será a perna do IVA de competência compartilhada entre estados e municípios, tem que ter as mesmas regras. Então nós teremos um trabalho bastante harmônico e em conjunto com auditores da Receita e dos municípios. Então precisamos que o auditor entenda essa função estratégica, tá? Visitas a empresas para verificar documentos fiscais. Aqui está cada vez mais em desuso, mas ainda é necessário, às vezes, você ir lá no estabelecimento fazer um trancamento de estoque, tá? Você realizar uma auditoria in loco. Precisa. Muitas vezes precisa você ir lá naquele depósito, ver o que está acontecendo, ver aquela mercadoria, fazer a contagem, tá? O que mais? Monitoramento de operações de circulação de mercadoria cada vez mais eletrônico. Nós temos hoje antenas espalhadas pelas rodovias. Quando esse contribuinte emite a nota fiscal e o documento de transporte, já tem um alerta onde há um acompanhamento do trânsito dessas mercadorias para evitar fraude. Análise de dados e cruzamento de informações fiscais usando sistemas informatizados. É cada vez mais utilizadas as malhas fiscais, onde há o cruzamento de dados. Ora, máquina de cartão de crédito, recebimento via Pix, tá? Essa promiscuidade, às vezes, que há entre o sócio e a empresa, porque são patrimônios distintos,
pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica da empresa. Então, essas malhas fiscais, até mesmo pegando a base de dados de outros impostos. Nós temos uma base de dados da Receita Federal, que é a do imposto de renda, onde está ali, né, discriminada ali a sua renda, tudo que você recebeu, seu patrimônio. Nós temos base de dados dos municípios, imóveis, registro de imóveis e a propriedade de imóveis. Nos estados, veículo, tá? Então há um cruzamento entre as três esferas, entre os três fiscos, federal, estadual e municipal. Há uma cooperação, um compartilhamento de bases para fazer a malha fiscal, onde é aqui que você descobre, né, muita coisa, muita evasão fiscal e vai lá aplicar o seu auto de infração. Atendimento e orientação aos contribuintes para sanar dúvidas, ora. A nossa intenção, pessoal, é que o contribuinte cumpra com as suas obrigações sem ter dúvidas. A principal intenção não é multar, é, na verdade, orientar, né? Então, se o contribuinte pratica algo ali por erro, né, por mero desconhecimento, é claro que hoje há mecanismo para que esse contribuinte faça uma consulta. Em Goiás, nós temos a gerência de orientação tributária. Então, existem lá auditores fiscais extremamente capacitados para sanar a dúvida de nosso contribuinte. Então, o contribuinte está na dúvida, ele não vai ser penalizado por perguntar. Abre um processo de consulta e durante essa consulta ele não vai ser autuado, ele não vai estar sujeito a essa autuação. Sanou a dúvida, ele vai agir de acordo com o que foi orientado por você, que vai ser auditor fiscal do Cefaz Rio de Janeiro, tá? Combate à sonegação, né, e ao descumprimento da legislação tributária, tá? E veja, né, que esse auditor, ele precisa de habilidades, ele precisa entender o quão estratégica é a sua função para o Estado. Então ele tem que ser um conhecedor profundo da legislação estadual. Eu já vi muita gente falando que o estudo para a carreira fiscal é tão intenso, né, que depois que ele for aprovado, ele vai descansar. Pelo contrário, é aí que você vai estudar de verdade. É na função como auditor fiscal, aí que a sua vida de estudos e de capacitação começa. Esse estudo para o concurso ele é acessório. Aproveita-se alguma coisa para a sua função, mas é na função, é como especialista onde você estiver lotado, que você vai se dedicar muito à sua capacitação, tá? Para você sempre, a cada dia, melhor desempenhar a sua função como auditor. Capacidade de análise e interpretação de dados fiscais e contábeis, foi o que eu disse, né? Uma grande predileção, né? Para que o auditor se capacite em análise de dados, em matérias de TI mesmo e de contabilidade, tá? Então, fique tranquilo. Para ser aprovado, você não precisa ser formado nessas áreas. Isso não vai te atrapalhar na sua função, porque quando você entra, você vai atrás dessa capacitação. Você vai aprender o serviço com os colegas auditores já que têm essa expertise, né? Mas não dispensa, né, sem sombra de dúvidas, a sua capacitação pessoal. Habilidades de negociação e resolução de conflito, né? Estamos em ambiente corporativo. Ética e compromisso com a transparência na função pública, né? Você estuda lá em auditoria, o auditor não basta que o auditor seja independente. O auditor ele tem que parecer, além de ser independente, ele tem que parecer a quem vê independência, exercendo sempre ali a sua função com ética, transparência, né? Valorizando a cada dia o cargo que ele ocupa, que é um dos cargos mais importantes do Estado, que é o cargo de auditor. E a atualização constante com mudanças na legislação e tecnologias fiscais, né? Foi o que nós dissemos. Há mudanças, é um ambiente muito dinâmico, muito flexível. Então você tem que estar motivado para se atualizar. Você tem que estar motivado para buscar o conhecimento e não ficar parado no tempo, tá?
E a remuneração, professor? Quanto que eu vou ganhar nesse cargo tão importante? Maravilha, ó, você já vai entrar, né, com a remuneração maravilhosa aí de R$ 27.000, tá, pessoal? Além do que, né, você faz Rio de Janeiro, tem uma participação lá semestral maravilhosa, né? Não vou te falar quanto é porque varia, tá? Varia. Mas já te adianto que é muito boa. Então, de 6 em 6 meses há uma participação lá para cada auditor. Perfeito? Maravilha. Pessoal, é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se motivado e já se visualizado exercendo essas atribuições como auditor ou como auditora fiscal. Agradeço a todos pela companhia, né? Estou à sua disposição aqui. Posso também ser o seu mentor, tá? Fale comigo, @prof.eliezer_santos. Muito obrigado a todos, né? Continuo à sua disposição. Conte comigo nessa caminhada rumo ao fisco. Grande abraço, grande beijo do professor e até a próxima.